Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seguinte, nosso objetivo hoje é estudar as propriedades periódicas da tabela. Mas só para refrisar que quando John Dalton propõe o modelo atômico, ele até propõe uma tabela que não é conhecida, mas na época que Dalton escreve isso, existiam apenas 20 elementos conhecidos, 20 elementos químicos conhecidos. A partir da evolução do eletromagnetismo, e aí nós conseguimos fazer eletrólise, nós conseguimos separar óxidos dos metais, nós conseguimos descobrir outros elementos. As tabelas foram crescendo. Então nós tivemos as tríades Dobereiner, depois nós tivemos o parafuso telúrico de Champ-Courtois, a gente já comentou com vocês em sala de aula. Depois nós evoluímos para as oitavas de Newlands, e então chegamos em Dmitri Ivanovich Mendeleev, um químico russo, lá em 1869, 69 era o número de elementos que existiam na tabela periódica até então, e ele tenta organizar esses elementos em ordem crescente de massa, e por isso dentro de uma periodicidade, dentro de uma análise de propriedades que pudessem ser, propriedades físicas e químicas que pudessem ser avaliadas. Depois disso, nós entramos então na tabela de Henry Moseley, que agora é 1913, que é a tabela que nós usamos nos dias de hoje. Ela foi atualizada várias vezes depois de Moseley, mas não mudou o formato de trabalho. Ela foi atualizada porque a IUPAC, a União Internacional para a Química Pura e Aplicada, por sua sigla em inglês, ela é um organismo internacional que tem trabalhado por organizar esses novos elementos que foram descobertos, ao longo deste século passado e início do século presente. Então, se você avaliar a tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então vamos lembrar bem rapidamente. Vocês já estudaram o modelo atômico comigo, então a partir dos tubos de raios catódicos, que quem assistiu a aula do nono ano acabou de ver no quadro, nós descobrimos os raios catódicos, o elétron, e depois Goldenstein descobriu os raios anódicos, que tinham um sentido contrário, que ficou depois nomeado de próton. Rutherford vai nomear ele de próton. Que mais? E somente em 1932, que isso fique claro, James Chadwick faz experimentos e descobre o neutro, mas o neutro já havia sido proposto lá atrás. Vários cientistas falaram, peraí, a gente descobriu as cargas positivas, a gente descobriu as cargas negativas, mas a massa não bate. Porque eu sei a massa de um próton, eu sei a massa de um elétron, mas a massa do átomo é superior. Tem que ter alguma coisa. E esse tem que ter alguma coisa já havia sido previsto, porém só foi descoberto o nêutron, que não tem carga nem positiva nem negativa, em 1932 por James Chadwick. E determinamos então que a identidade do elemento químico era o número atômico. O que é o número atômico? O número de prótons existentes no núcleo. Então, pega a sua tabela periódica, você vai perceber, você já estudou isso comigo no capítulo anterior, que ela é organizada em 18 famílias que estão na vertical, 18 blocos de elementos que estão na vertical, de 1 a 18, e 7 períodos que estão na horizontal, que estão relacionados às camadas eletrônicas de 1 a 7, ou lá da espectrometria, KLMNOPIQ. Tá? E olha que curioso, se você pegar a tabela periódica, você tem duas famílias que estão na horizontal, que estão abaixo da tabela periódica, que são a série dos actinídeos e a série dos lantanídeos, a lantanídeos do 4F e dos actinídeos do 5F, de 1 a 14. Então nós temos 18 famílias que estão na vertical e duas famílias que estão na horizontal. Com base nessa organização, você vai perceber que ela tem um número crescente, 1, 2, 3, 4, 5, até 118. Se a sua tabela estiver atualizada, você vai achar lá o elemento de 118, na última família, no extremo leste da tabela, no extremo direito da tabela periódica, família 18. Lá você vai ter os gases nobres, eles devem estar com a cor diferente na sua tabela. Tem hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio, xenônio e organessônio. Falei todos? Hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio. Não, xenônio, radônio e organessônio. Agora eu falei todos. Então, se você olhar lá, o último elemento é o organessônio de número atômico 118. O que eles conseguiram observar? O que é periodicidade? São propriedades que a gente pode avaliar na tabela periódica
com base em alguns fatores de ordem crescente ou decrescente de número atômico. Então, o primeiro deles foi o raio atômico. Tem turma do primeiro ano que eu consegui falar isso, tem turma que eu não consegui. Como a gente está fazendo uma aula conjunta, eu vou retomar. Para quem já viu, é uma revisão. Para quem não viu, está aí a sua novidade. Raio atômico. Raio atômico é a distância internuclear entre, numa ligação química, entre dois átomos iguais. Agora imagine, lá da geometria, e aí se eu falar bobagem, o professor de matemática depois me puxa a orelha e fica à vontade para isso. Mas lá da geometria, se você tem uma esfera, o maior comprimento, a maior distância entre dois lados dessa esfera, nós vamos chamar isso de diâmetro. Diâmetro. Tá? Lembrando que quando você corta a esfera, se você cortar ela ao meio, você vai ter um círculo. Está aí o corte da nossa esfera. E se você dividir esse diâmetro por 2, você vai ter o raio. Tem toda uma equação para calcular volume. Eu fiz, aquele ensino médio antes dos anos 2000, até vergonha de falar isso, estou ficando velho mesmo. Mas, se não me falha a memória, 4/3 de πr ao cubo. A equação que calcula o volume de uma esfera. Agora, uma esfera, você tem bem delimitado onde está o início e o fim dessa esfera. Agora, não é o nosso caso aqui. Por quê? Lembre-se que nós estamos falando de um modelo onde eu tenho camadas eletrônicas e um núcleo que está fora de escala. Você estudou os modelos atômicos e estudou que Ernest Rutherford vai prever, vai calcular que o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. Então, se o átomo fosse desse tamanho, eu não poderia usar nem o canetão para marcar o núcleo, porque já estaria muito maior do que a escala permitida. Tá? Então, está aqui o lembrete. Isso aqui está fora de escala. Não precisa depois falar, professor, não, está fora de escala. Tá? Só para você enxergar. Vocês estão vendo as órbitas perfeitas, né, os círculos perfeitos que eu fiz aqui para vocês. Então, esses elétrons, segundo o modelo de Rutherford, estariam orbitando o núcleo. Bom, tá. Se eu quero medir o raio disso, e você assistiu um vídeo muito curioso que eu pedi para que você assistisse, na verdade eu mostrei ele em sala de aula para você, da dupla fenda, você percebeu que os átomos, só da gente tentar medi-los, só de tentar interagir com eles, já muda o comportamento. Então repare, como que eu vou medir onde termina um átomo, se ao tentar medir ele já vai mudar? Eu já vou promover distorção dessa nuvem eletrônica, eu vou mudar o tamanho desse átomo. Não tem jeito. Mas nós somos inteligentes, então o que nós fizemos? Nós sabemos a distância, imagine uma ligação hidrogênio-hidrogênio, né, numa molécula de H2. São dois átomos iguais, então está aqui os átomos, seus respectivos núcleos, seu par de elétrons da ligação, isso aqui não é um igual, vocês sabem disso. Isso é uma piada interna nossa, porque toda vez que eu ponho isso aqui, os alunos brincam que são igual. Não é um igual, vocês sabem. E aí eu tenho aqui essa distância internuclear, que a gente vai chamar de x. Quando eu divido essa distância internuclear por 2, eu tenho o raio atômico. Pessoal, para ganhar um dinamismo na aula, eu só vou escrever isso, não vou ficar definindo raio atômico. Eu falei isso. Você pode depois, quando o vídeo estiver no YouTube, pausar e reescrever. Está no seu livro. Tá? Na página mais específica, 383. Está bem definido aí. Só para a gente dinamizar algo, porque o quadro é pequeno. Então, quando você divide essa distância internuclear por 2, eu tenho raio atômico. É assim que a gente determina o raio atômico. Bom, e como que ele cresce na tabela periódica? Eu vou fazer a nossa tabela periódica aqui usando um retângulo e você gentilmente vai olhar na sua tabela e associar com a minha. Ó, perfeito, é igualzinho a sua. E aí, como que funciona então o raio atômico na tabela periódica? Bom, na tabela periódica, o raio atômico ele vai aumentar nas famílias à medida que você desce na família.
de cima para baixo. Olha, se você olhar, o número atômico está aumentando de cima para baixo na tabela. Então, por favor, verifiquem a tabela periódica de vocês. Vamos olhar a família 1. Tá? Extremo oeste na sua tabela, extrema esquerda. Família 1. Você tem um elemento que não é dessa família, porque ele não tem, embora tenha a mesma distribuição eletrônica que os demais elementos da família, não tem propriedades semelhantes. É por isso que a gente diz que ele não é dessa família. E de qual família que ele é? Nenhuma, coitado. Mas ele está aí. Chama-se hidrogênio. Achou ele aí? Pois é, esquece ele. Vamos olhar dele para baixo. Abaixo do hidrogênio, no segundo período da tabela, você vai achar lítio, depois você vai achar o sódio, depois você vai achar o potássio, depois você vai achar o rubídio, o césio e o frâncio. Então, olhando aí, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O que está acontecendo nesse sentido? Esses átomos estão aumentando o tamanho. Dá uma olhada no número atômico do lítio, 3, do sódio, 11, do potássio, 19, e assim vai, até chegar no frâncio, 87. O que está acontecendo? Um aumento do número atômico. Se aumenta o número de prótons, e esses átomos são eletricamente neutros, ou seja, o número de partículas positivas é imediatamente igual ao número de partículas negativas, significa então que eu tenho o quê? Que eu tenho um aumento do número de elétrons e naturalmente o número de camadas eletrônicas. Que lá da espectrometria, a gente já discutiu com vocês, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Isso aqui é fruto da espectrometria, quando faziam variações de energia em gases rarefeitos usando a ampola de Crookes. E como eles não tinham certeza, né, Balmer, por exemplo, lá em 1885 já fazia essas transições, já havia previsto, escrito essas transições. Não existia uma equação, por isso não usavam números, usavam letras, as equações surgiram com o modelo de Bohr. E aí eles não tinham certeza se essa camada era de menor, por isso não chamaram de A, chamaram de K, que é a tabela a letra do meio do alfabeto. Então, se tivesse maiores energias, poderiam crescer, se tivessem menores energias, poderiam diminuir. Tá? Só esclarecendo isso aqui. E como eu tenho aqui em cima um núcleo, à medida que eu afasto do núcleo, eu estou aumentando a energia desse elétron. É por isso que tem uma equação muito importante, que é a equação de Coulomb, que prevê que força elétrica é igual a constante produto das cargas pelo quadrado da distância. E a gente tem como usar, por exemplo, também para cálculo de energia, que vai ser ZNE sobre 4π ε0 R0. Ambas as equações pertencem a Coulomb, um para cálculo de força eletrostática, o outro para cálculo de energia. Esse R0 é a distância internuclear proposta por Bohr. Lembrando que isso aqui não é o raio de Bohr, isso aqui é uma medida experimental. ε0 é uma constante de permissividade no vácuo, lembrando que esses experimentos foram feitos com gases rarefeitos. O 4π vem da equação e aqui a carga nuclear efetiva. Não tem o objetivo de estudar isso aqui, é só para que você se situalize onde você está. Isso aqui é a força eletrostática, esse K é uma constante de proporcionalidade, esse módulo de cargas é o produto das cargas positivas e negativas e o quadrado da distância. Quem que nós vamos estudar? A força eletrostática proposta por Coulomb. Nós vamos deixar isso aqui fora disso, tá? Nós vamos olhar essa aqui. Por que essa aqui? Porque ela é análoga à equação gravitacional e vocês já utilizam ela na física no primeiro ano. O ano que vem, no segundo ano, vai ser introduzida essa equação para você estudar. Agora repare, lá no eletromagnetismo, a gente está estudando cargas positivas e negativas, por isso que eu tenho que adiantar. A diferença é que lá na física você vai calcular e aqui na química nós só vamos avaliar de maneira qualitativa mesmo, tá? Então, outra coisa, vamos pegar aí, eu te convido a olhar o terceiro período da sua tabela periódica. Então nós temos o primeiro, que tem hidrogênio e hélio, você tem o segundo período, que vai ter lítio e vai terminar no neônio, e eu te convido a olhar aí o terceiro período da tabela periódica, que começa com sódio, depois vem magnésio, aí vai pular lá para o outro lado, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Acharam? O terceiro período tem esses elementos aí. Se você achou o terceiro período da tabela periódica, como que funciona? Dá uma olhada. Você vai ver aí o sódio
tem número atômico 11 e número de massa 23. A massa não vai nos interessar, a gente vai abandonar o conceito de massa. Tem dois números. Se você está perdido qual é qual, o número atômico é sempre o menor, porque o número de massa é prótons mais nêutrons. Então esquece a massa, nós não vamos trabalhar com ela. Vamos trabalhar agora com o número de prótons. Então, olhando aí comigo, sódio, 11 elétrons e 11 prótons, acharam? Do lado dele tem o magnésio, 12 elétrons e 12 prótons. Pessoal, não estou vendo um de elétrons. Não, você não vai ver. Você vai ver o número atômico, que é o número de prótons. Mas se todas essas entidades aí, os 118 elementos, estão neutros, é porque o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas, ok? Não estamos trabalhando com íons, nós estamos trabalhando com átomos. Íons, esse número é diferente. Átomos, esse número é igual, entre partículas. Então ele é neutro, tá? Eletricamente neutro. Então, de novo, sódio, 11, 11, magnésio, 12, 12, aí pula lá para o outro lado, família 13, alumínio, 13, 13, silício, 14, 14, fósforo, 15, 15, enxofre, 16, 16, cloro, 17, 17, argônio, 18, 18. Se você reparar, todos eles possuem exatamente o mesmo número de camadas eletrônicas, que são 3, a camada K, a camada L e a camada M. K, L, M. É por isso que estão no mesmo período da tabela periódica. Ora, se eles estão no mesmo período da tabela periódica, qual que é maior, qual que é menor? Como que a gente vai avaliar isso? Bom, na família, analisando na vertical, a gente já escreveu. Presta atenção que essa setinha, que isso aqui é um desastre. Como recurso mnemônico é perfeito para gravar, mas não serve para nada se você só falar o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. E daí? Você não sabe explicar para como funciona isso? Então, para gravar é ótimo. Eu não estou desprezando o recurso mnemônico, mas eles por si só pode jogar no lixo. Você precisa saber o porquê que aumenta. Bom, na família a gente já entendeu, está aumentando o número de camadas. K, L, M, N, O, P, Q, está aumentando o tamanho do átomo, está aumentando, obviamente, o número de camadas e o tamanho do raio. Perfeito, facílimo. Agora presta atenção que os alunos confundem no período. Ora, da minha esquerda, da nossa esquerda para a direita, o que está acontecendo no terceiro período? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está aumentando o próton elétrico. Se está aumentando um próton elétrico, dá uma olhadinha na equação de Coulomb. Isso aqui, ó, para escrever o nome do cidadão. Equação de Coulomb. Escreve assim, ó. Vamos dar uma olhada na equação de Coulomb, ele prevê uma interação de cargas elétricas. Ora, se eu estou aumentando o número de cargas, não estou aumentando? 11, 12, 13 até 18? O que eu estou fazendo com a força elétrica? A força eletrostática entre elas, eu estou aumentando? Se eu estou aumentando, elas estão ficando mais intensas. E infelizmente, ou felizmente, infelizmente não, porque vai acontecer com a distância. Bom, a distância vai diminuir, porque ela é inversamente, ao quadrado inversamente proporcional à força. Então, se eu estou aumentando a força, faz a diminuir. É por isso que na tabela periódica o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Porque no sentido contrário, eu estou aumentando o número de cargas positivas e negativas, isso faz com que o átomo diminua. Certo? Já da esquerda para a direita, eu estou diminuindo. Você está, terceiro período, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Aí você pula para cá, 12 e 11. O que a gente fez? Diminuiu. Agora presta atenção. Para que isso é importante? Para você saber o tamanho dos átomos. Você vai entender isso lá em ligações químicas. Agora, antes, porque lá em ligações químicas nós vamos começar a calcular a energia de rede. Não vamos calcular, eu vou mostrar para vocês como calcular a energia de rede de um cristal e a gente pode prever diferenças na solubilidade, temperatura de fusão, etc. Lembre-se que desde o início do ano o nosso foco é energia. O nosso curso a gente não discute só a matéria, a gente discute sobretudo a energia para que faça sentido. Então, para que serve isso aqui? Para você comparar. Então, olhando para a sua tabela periódica, lá na família 16, você vai achar, por exemplo, o enxofre no terceiro período e o telúrio no quinto. Achar? Família 16? Olha lá na vertical, tem lá. Ó. Segundo período, oxigênio. Terceiro período, enxofre. Depois, quarto período, selênio. Depois, abaixo, telúrio e, por fim, polônio. Achado? Pois bem, o que é maior? O selênio do terceiro período ou o telúrio do quinto? Tá fácil, né? Você vai dizer que o maior é o telúrio. Por quê? Porque ele tem um número de camadas maior. É para isso que a gente está avaliando.
Tá, mas agora vamos para o quarto período da tabela periódica. Não vamos avaliar agora no mesmo período, tá? Em camadas diferentes, em períodos diferentes, tá fácil. Quem tiver o maior número de camadas, quem tiver num período maior é maior e pronto, tá resolvido, tá? Independente de esquerda ou direita. Tem uma camada a mais é maior. Resolvido, simples assim. Essa é a regra geral, pode ter exceção, mas a regra geral é isso. Vamos avaliar agora o mesmo período. Eu vou te chamar para olhar o quarto período da tabela periódica, combinado? No quarto período da tabela periódica começa lá, né, na família 1, potássio, depois vem cálcio, depois vem escândio, aí vem titânio e vai crescendo. E aí você vai ter galho, etc, etc, até chegar, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, no extremo leste da sua tabela periódica. Acharam? Eu vou começar então com potássio 19 e vou chegar lá no criptônio do outro lado, o criptônio 36. Acharam? Então voltando, tem o criptônio, para trás dele tem um bromo, e aí vem. Se eu te pergunto quem que é maior, o cálcio ou o bromo, o que você marcaria? Lembrando que o comportamento, o raio aumenta nesse sentido. Por quê? O aumento do número de cargas aumenta a intensidade de atração entre elas, diminuindo a distância. É por isso que o bromo, que está aqui na família, né, no quarto período na família 17, é isso mesmo. O bromo, o que eu estou fazendo são uma tabela periódica nesse ambiente, por isso tem hora que eu dou uma pausa, tá? É normal. O bromo, que está aqui na família 17, no quarto período, ele tem 35 prótons e 35 elétrons, distribuídos esses 35 elétrons em 4 camadas. Se você avaliar no extremo oposto, e a gente está falando do cálcio, né? O cálcio está na segunda família no quarto período, ele tem apenas 20 prótons e 20 elétrons. Então, se eu tenho menos cargas positivas e negativas, a minha intensidade da força de atração eletrostática é menor. Se ela é menor, aumenta a distância dessas cargas. É por isso que o raio atômico aumenta. Presta atenção, se você associar raio atômico com raio de uma esfera, vai dar ruim no nosso estudo. Nós não vamos conseguir compreender. Por quê? Porque raio atômico, a gente não usa a definição de raio lá de esferas. Lembra que a gente falou de diâmetro, distância, do diâmetro dividido por 2 é o raio, o diâmetro dividido por 2 é o raio? Pois é, aqui o raio atômico é a distância internuclear dividido por 2. Porque você vai perceber que o volume atômico não segue essa regra. Tá? Se você associar raio atômico com volume atômico, deu ruim. Nós não vamos conseguir compreender. Certo? Próxima propriedade periódica, não menos importante, é a energia de ionização. Então, eu vou apagar aqui algumas. De ionização. O que é a energia de ionização? Você vai estudar a energia de ionização. Eu vou dizer, o conceito eu não vou escrever, a gente já combinou isso no início para não perder tempo, principalmente que o quadro é pequeno. Energia de ionização é um conceito, uma definição. É a energia que eu preciso fornecer para um átomo. Esse átomo precisa estar no estado gasoso, por motivos que são óbvios. Estado sólido eu tenho um aglomerado de átomos com pouca mobilidade, estado líquido eu tenho o mesmo aglomerado de átomos, agora com maior mobilidade, estado gasoso eu tenho eles isolados. É isso que me interessa. Se eu quero medir energia, não adianta eu medir de um grupo, eu quero de um átomo. Então, eu vou pegar átomos no estado gasoso, por definição, e vou aplicar uma energia nesse átomo para esse elétron sair. Então eu tenho, por exemplo, um átomo X no estado gasoso que recebe energia e se transforma num íon. No caso agora, se ele perde elétrons, ele se transforma numa entidade deficiente de elétrons. Isso chama-se cátion. Ele vai se transformar num cátion também no estado gasoso, mais um elétron. E eu já havia dito isso, então uma piada interna nossa, para quem está chegando aí não vai entender. Qual que é o estado físico do elétron? Todo mundo sabe que não faz sentido, meus alunos já sabem disso, não faz sentido de falar em estado físico de partículas subatômicas. Quem tem estado físico é a matéria é feita de átomos, então o átomo pode ter sólido, líquido e gasoso. Partículas, prótons, elétrons e nêutrons. E eu nem vou adiantar para quarks e elétrons, mas prótons, elétrons e nêutrons não possuem estado físico, você não vai escrever nada ali. Então, o átomo X ganha energia
e se transforma agora numa espécie carregada positivamente e libera essa energia para outro átomo, para outra entidade. Dá uma olhada aqui na equação de Coulomb, eu vou apagar aqui as setinhas para você entender. Nós não estamos propondo que o átomo, e aí eu já fiz o desenho, estava aqui agorinha, que eu tenho um núcleo positivo e elétrons ao redor. As energias de ionização é a remoção de elétrons. Quantos elétrons eu posso tirar de um átomo? Todos. Só que é muito mais difícil. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. O lítio. O lítio é um átomo que tem um núcleo e tem 3 elétrons. Então, de novo, vou escrever aqui para você não esquecer. Fora de escala. Porque desde Rutherford nós sabemos que o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Esse núcleo tem 3 prótons. E 4 nêutrons, não vai fazer diferença aqui agora. E eu tenho 3 elétrons. Ora, então, o que eu tenho? Eu vou substituir aqui o núcleo desse pontinho, na verdade, mudei de ideia, pelas cargas positivas para que você enxergue. Vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui 3 cargas positivas, tá? Que são as que possuem o núcleo. Se você avaliar, essas cargas negativas estão sendo atraídas por essas cargas positivas, né? Vice-versa. E a equação de Coulomb, embora que para a eletrostática, resolve bem o nosso detalhe aqui, tá? Para nível médio está bastante bom. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que, se eu retirar um elétron, qual elétron está mais distante do núcleo? Os 2 que estão na primeira camada, que a gente chama de K, ou esse elétron que está na segunda camada, que é o L? Bom, acertou quem disse que é esse, da camada L. E aí, se eu aumentei a distância das cargas, o que eu fiz com a força eletrostática entre elas? A força de atração eu diminuí. Consequentemente, eu aumentei a energia. Se a gente for avaliar a energia desses elétrons, esses 2 elétrons possuem energia menor do que esse. Então, qual elétron que é mais fácil de eu tirar? Da camada L, que está mais distante do núcleo, ou da camada K? Muito bem, da camada L. Então, eu preciso fornecer energia. Que tipo de energia? Dos mais diversos. Pode ser luz, né? Fótons, pode ser calor, pode ser uma diferença de potencial, não vamos entrar nesse mérito. Ao fornecer a energia para esse elétron vai vencer essa força eletrostática que o prende ao núcleo atômico e ele vai sair. Agora repare, se esse elétron for ejetado do átomo, observem isso aqui, ó, ejetei o elétron. O que aconteceu com essa camada? Bom, eu não vou dizer que ela deixou de existir, porque as camadas são níveis de energia, mas ela deixou de estar ocupada. Então o que eu tenho? Eu tenho agora 3 cargas positivas que estão atraindo 2 elétrons. Essa interação por esse elétron aumentou ou diminuiu? Aumentou. Inclusive, todo cátion tem um raio menor do que o átomo, porque ocorre um aumento dessa interação. A relação das cargas núcleo-elétrons da eletrosfera ficou mais intensa. Isso faz com que ocorra a diminuição do átomo. Pois bem, isso é a primeira energia de ionização. Então, tirar esse elétron aqui, o segundo elétron agora, eu vou precisar de mais ou menos energia? Acertou quem pensou em mais energia. E é uma crescente essas funções. Eu tenho um aumento de energia toda vez que eu vou retirando os elétrons. Então a primeira energia de ionização é um valor, a segunda é sempre maior que a primeira, a terceira é sempre maior que a segunda, de modo que se você quiser deixar o organessônio, que tem 118 elétrons, como organessônio mais, vai ficar parecendo um hidrogênio, um hidrogenoide, e eu vou precisar de ter 117 energias de ionização, e esses valores vão tender ao infinito, vão ficar cada vez maiores. Ok? Entendido como que é a energia de ionização? Bom, e como que ela funciona na tabela periódica? Na tabela periódica, eu vou desenhar a nossa tabela aqui de novo. Estou tendo uma dificuldade que o canetão está secando em função dos climatizadores, mas vai dar certo. Como que a energia trabalha aqui na tabela periódica? Bom, nós já aprendemos que nesse sentido, numa família, o tamanho, o raio atômico está aumentando. Então,
a energia não vai aumentar junto com o raio, ela vai diminuir. Então, na verdade, a energia aumenta de baixo para cima. Ora, muito simples. Imaginemos, por favor, pega aí, olha na sua tabela periódica, família 2. Eu tenho, no segundo período, tá? No primeiro deveria estar o hélio, mas ele está deslocado por ter comportamento mais semelhante ao dos gases nobres. Então eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Confere, ó. Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto, sexto e sétimo período. Então, se você estiver olhando para sua família 2 nos períodos dela, o que está acontecendo? A gente já estudou. Esse cara tem 2 camadas, esse tem 3, esse tem 4, o rádio tem 7. Qual elétron está mais distante do núcleo? O último elétron? O do berílio, que só tem 2 camadas, ou do rádio, que vai ter as 7 camadas? Bom, o rádio. Se o rádio tem uma distância, né, se o elétron da última camada está mais distante do núcleo, significa então que a força eletrostática entre núcleo e esse elétron é menor. Se a força é menor, significa que esse elétron tem uma energia maior. Ora, e daí? E daí que eu preciso de menos energia para arrancar o elétron do rádio do que, por exemplo, do cálcio, do que, por exemplo, do berílio. Lembrando que nós estamos avaliando a primeira energia de ionização. Tá? Não adianta também a gente comparar a 18ª do rádio com a primeira do bário. Não é isso que a gente está fazendo. Ok? Nós estamos avaliando as primeiras energias de ionização de todos os elementos. E se a gente avaliar no mesmo período? Como que funciona isso no mesmo período? Aí eu vou conclamar você para olhar de novo o terceiro período da nossa tabela periódica, que começa lá em sódio, potássio. Sódio, potássio, não. O terceiro período, sódio, magnésio, você pula para lá. Alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Bom, nesse terceiro período da nossa tabela periódica, você sabe que o raio está aumentando da direita para a esquerda, em função das cargas. Ora, então a energia de ionização vai aumentar nesse sentido. Por quê? Nesse sentido eu tenho aqui, ó, sódio, 11 prótons, 11 elétrons. Depois, magnésio, 12 prótons, 12 elétrons. Um salto, alumínio, 13, 13. Silício, 14, 14, você já entendeu. Até chegar em argônio, 18, 18. Ora, é muito mais difícil arrancar elétrons de um cara que seja, além de menor, e agora ele tem um tamanho menor, ele tem um número de cargas maior, o que faz com que a força entre as cargas aumente muito. E aí eu preciso de energias cada vez maiores. Professor, existem exceções? Existem exceções. Isso não é bem certinho, isso aqui é regra geral. As exceções nós vamos discutir num outro momento para não gerar confusão. Meu objetivo nesse momento é que você entenda o conceito, tá? E uma outra propriedade muito importante é a propriedade que a gente diz de afinidade eletrônica, também conhecido pela sigla A.E. O que é afinidade eletrônica? É quando um átomo no estado gasoso, e aí eu vou escrever o mesmo X, tá? Para você não confundir, um átomo no estado gasoso, ele recebe um elétron, ele acomoda esse elétron em sua camada eletrônica, ele vai se transformar numa entidade, num átomo. Um átomo não mais, né? O átomo tem que ter prótons igualmente o número de elétrons. Ele é eletricamente neutro, aqui ele já não é eletricamente neutro, porque ele ganhou uma carga negativa a mais. Ele se transformou numa entidade rica em elétrons, menos um. E isso a gente chama de ânion, vocês já estudaram. E ele ainda de quebra libera energia. Gente, isso aqui é muito importante. Para que você compreenda ligação iônica, por que um ganha, por que o outro perde elétrons, a gente vai lançar a mão de afinidade eletrônica, de energia de ionização, isso é muito importante. Né? Quer seja, eu não sei quem vai continuar com esse assunto, pode ser o Gustavo, ou eu no Jardim Goiás, ou o Pavanelli, ou eu mesmo no Planalto, enfim, independente de quem vai seguir, nós vamos precisar disso aqui, então você precisa entender isso aqui, é fundamental a importância. Tá? Então, a afinidade eletrônica
é a energia que o átomo libera quando recebe um elétron. Esse átomo, por definição, tem que estar no estado gasoso, a gente já explicou por quê do estado gasoso. E é com base nisso que você vai compreender as ligações iônicas. Olha, repare que a energia de ionização tende a formar cátions e a afinidade eletrônica tende a formar ânions. A ligação iônica é entre um cátion e um ânion. Então, olha que legal. Você justifica aqui a reatividade química. Nós vamos ver essa propriedade depois. Pois bem, e como que funciona a afinidade? Está aqui a nossa tabela de novo. Eu gosto de avaliar ela aos extremos. Vocês vão ver que no centro da tabela as variações de energia são muito próximas. Então eu gosto de avaliar os extremos. Tá? A afinidade eletrônica, obviamente, ela vai ter um comportamento na tabela, mnemônicamente, muito parecido com o de energia de ionização, por questão de tamanho. Ora, se o átomo está recebendo um elétron que está perto do núcleo, esse elétron vai estar muito preso. Muito preso. E esse elétron vai estar muito preso ao núcleo, porque está mais perto, a distância entre eles é menor, o que faz com que a energia potencial do sistema tenha que diminuir. E esse elétron precisa jogar energia fora. Esse átomo vai jogar energia potencial fora para receber esse elétron. Então, se você põe um elétron, por exemplo, no frâncio, que está no 7º período da família 1, ele é muito grande. Esse elétron está entrando lá, vai haver redução de energia, porque ele vai completar a camada, o subnível 7s2 do frâncio. Porém, ele está muito distante do núcleo. Essa variação de energia não vai ser tão evidente como, por exemplo, no lítio, que já está lá no 2º período. E esse elétron foi colocado na 2ª camada, bem próximo do núcleo. Tá? Então, a afinidade eletrônica possui a sua energia aumentando nesse sentido. E, dentro da relação ainda de distância, como você sabe que o átomo está diminuindo da esquerda para a direita, o seu raio, o que acontece? Quando eu ponho cargas mais próximas, essa força é mais intensa. E se essa força é mais intensa é porque energia potencial foi jogada fora. O que aconteceu? Então, nesse sentido aqui, ó, a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a nossa direita, porque nesse sentido o raio atômico está diminuindo. Tá? Então, mnemonicamente, das setinhas, é muito parecido, embora os conceitos são bem diferentes. Na energia de ionização, o átomo recebe energia e perde elétron. Na afinidade eletrônica, o átomo recebe um elétron e libera energia. São conceitos distintos. Ambos os átomos estão no estado gasoso, o que propiciarão íons também no estado gasoso, mas esse é o comportamento. Isso é muito interessante, porque vai nos ajudar a prever, por exemplo, por que metais têm tendência a doarem elétrons e metais têm tendência a receberem elétrons, ok? Então nós vamos encerrar aqui agora essas 3 propriedades: raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica, certo? Um beijo no coração, muito obrigado pela paciência. Eu quero agradecer a presença de todos que assistiram essa aula. Fiquem com Deus. Um abraço.